Senhoras e senhores, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada limpo. Façamos uma breve prece para a abertura desse trabalho. Felizes, muito felizes por estarmos aqui. Por isso agradecemos a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, aos nossos espíritos protetores, por termos alcançado mais uma marca nas nossas vidas. Mais um dia, cada dia é um livro a ser escrito. E estamos escrevendo mais um dia na nossa vida. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus, por essa dádiva de nos concedermos caminhar juntos. Que nós possamos cada vez nos irmanarmos mais e continuar essa caminhada num caminho pedregoso ou florido, depende de cada um de nós, como assim nos sentirmos, e que nós possamos, um caminho ou outro, nos sentirmos bem, para prosseguirmos a jornada, rumo à perfeição relativa que poderemos alcançar aqui na Terra. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. O trabalho de hoje intitula-se Sempre Vivos. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso vós errais muito. Olha só a frase que Jesus deixou em Marcos, capítulo 12, versículo 27. Emmanuel nos explica essa passagem. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la, não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento dos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou, em sua teologia, um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente, voando por aí, né? Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando. E aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos, nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que o nosso Pai é Deus,
dos vivos e mortais. Ah, sim. Só encontramos a morte quando caminhamos no mal. Senão a morte não existe. Só do corpo, só da matéria. Somos espíritos imortais, portanto. Irmã Ângela, cumprimentando-a, o que encontrou no Evangelho correlata a esta lição? Cumprimentando os nossos irmãos e irmãs em casa, Deus abençoe a todos, com muita saúde, com muita paz no coração de todos vocês. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos adentrar lá no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, no item 2, a vida futura. Antes de nós falarmos sobre o Evangelho, nós temos que entender por que Jesus falou essa frase. Existia na época os saduceus, que eram mais ligados aos templos, eles eram mais religiosos, né? Embora eles sendo muito religiosos, eles não acreditavam na ressurreição. E interrogaram Jesus sobre isso. E aí Jesus diz essa frase: ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Então nós temos ainda hoje, né, na nossa mente, muitas vezes, que há morte no espírito, e não há morte no espírito. Há apenas a morte do corpo físico. E a doutrina espírita veio trazer esse Consolador prometido, essa elucidação muito clara. A vida continua. Não é apenas essa existência que nós temos. Nós já tivemos várias existências, e ainda teremos muitas, né? Porque nós estamos em busca da nossa evolução. Nós sempre estamos evoluindo. E por mais que nós estejamos do outro lado da vida, não vamos ficar estagnados, parados, sem fazer nada. Não, nós vamos continuar evoluindo. Então, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, a irmã, o esposo, a esposa, o amigo, a amiga que partiu, que não está mais entre nós, eles continuam vivos, caminhando na sua evolução, trabalhando, estudando, vivendo como nós vivemos aqui, apenas no outro plano. Então, essa ideia materialista de que morreu, acabou. Nós temos que tirar isso da nossa mente. Eu já não tinha isso desde a minha infância. Desde a minha infância, porque realmente eu comecei na igreja católica. Né? A mediunidade se manifesta cedo, e aí você vai, tem que ir na missa para afastar os fantasmas, como diz aqui. Né? Porque os espíritos, e ainda hoje, no século que nós vivemos, as pessoas acham que espírito é fantasma. É um fantasma. Então você é um fantasma, eu sou um fantasma, o Antônio é um fantasma. Porque nós somos espíritos. A única diferença é que nós estamos aqui enxergando um ao outro, vocês estão nos enxergando, nos ouvindo, porque estamos encarnados. Mas somos espíritos. Este corpo é apenas uma vestimenta do nosso espírito. Então vejam, a ideia da vida futura já começa lá no Evangelho, no início, lá no capítulo 2 já. Né? Porque Jesus diz, por essas palavras, Jesus claramente está se referindo à vida futura. Por que ele fala isso? Porque quando ele foi à presença de Pôncio Pilatos, né, Jesus respondeu. Quando Pilatos disse, você é o rei deles, Jesus disse, tu dizes que eu sou o rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. Então Jesus fala essas palavras porque ele claramente se refere à vida futura. Ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que tende a humanidade e como devendo ser objetivo das principais preocupações do homem sobre a terra. Todos os seus ensinamentos se referem a esse grande princípio. Realmente, sem a vida futura,
a maioria desses preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Nós nos preocupamos muito, muito com a nossa existência atual, com essa vida. E Jesus nos traz isso. A nossa meta, né, deve ser, a nossa preocupação, o nosso objetivo, não vou dizer preocupação, o nosso objetivo enquanto encarnados aqui é a nossa evolução espiritual para seguirmos a nossa vida futura. E essa lição mexeu muito comigo, bastante, porque eu ainda tenho apego em muitas coisas. E o apego é o maior entrave. É o apego que nos faz ver essa palavra morte como algo terrível. Quando uma doença assola um familiar nosso, uma doença grave, e nós automaticamente, qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? A morte. Né? A morte. Quando nós estamos com um familiar na UTI, e o médico chega e diz, está desenganado. Qual é a primeira palavra que vem? A morte. Mas a morte naquele sentido terrível, como se tudo acabasse. Como se tudo deixasse de existir. Como se aquele ser, aquele nosso familiar ali, aquele nosso companheiro, nosso amigo, nunca mais fosse existir. E isso ainda está muito vivo dentro de nós. Por quê? Pelo apego. Por ainda não internalizarmos dentro de nós essa visão realmente espiritual que a vida continua, da vida futura. E isso é um trabalho diário. E não é fácil, gente, não é fácil. Porque nós temos esse apego, né, irmão Antônio? Não é fácil nos libertar, principalmente desses apegos emocionais. Nós temos que entender exatamente isso aí que a irmã está falando. E o que Jesus disse para nós, é para todos os tempos, né? Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. O que Jesus quis dizer? Isso está em Marcos, lá, eu não estou inventando nada. Que ninguém morre. Que lá e aqui a vida continua. Só que nós precisamos ter esse entendimento de que quem está falando, quem está escutando, eu estou falando hoje como Antônio, ela como Ângela, mas já fomos Maria, João, Pedro, tantas outras pessoas já tivemos em outras encarnações. E de lá e de cá continuamos vivos. Esse ser pensante, falante, esse ser é o mesmo. Mas como pode isso? Eu sei que é difícil de entender. Mas a lógica nos diz que isso é real. É só cada um de nós pensarmos se isso não é verdade. Pensa um pouquinho lá. Está me escutando agora? Ninguém morre. Jesus disse isso. Deus não é de mortos. E lá tem uma passagem evangélica, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Mas aquele morto do mal. Quem está morto é quem está no mal. Quem são os diabos? São os nossos adversários. Opa, mas não tem o diabo, o Satanás, o Lúcifer? Não, são os nossos adversários. E às vezes eu sou o próprio adversário meu. Quando eu me torno um demônio. Quando eu agrido. Quando eu mato. Quando eu lanço bombas. Quando eu brigo. Quando eu fico com ódio. Eu sou o próprio demônio, meu. Eu sou o próprio adversário. E aí estão os demônios. Aí estão os demônios. Estão nas ruas. Nas ruas, gente. Quando brigam nas ruas, nos automóveis. Quando saem para fora armados, atirando um ao outro, ou agredindo-se. São os diabos que estão ali. Esse é o nosso adversário maior. Isso que nós temos que combater. Aí está a morte, quando estamos no mal. Porque a outra morte não existe, somos espíritos imortais. Jesus foi claro. Deus não é de mortos, e sim dos vivos. Deus é dos vivos. Eu lembro que quando eu era criança eu ouvia, morreu, acabou. Muitas vezes eu ouvia isso de algumas pessoas,
até dentro da Igreja Católica, dizendo, morreu, acabou. E eu ficava pensando, tá, então por que eu nasci? Se eu vou acabar no nada? Não faz sentido. Porque primeiro vinha aquela lição, Deus criou a perfeição, Deus criou os seres perfeitos. E aí eu ficava pensando, mas se Deus criou, por que Ele vai fazer a gente deixar de existir? Por que eu estou aqui então? Né? Por que eu estou aqui se eu vou virar pó? E aí eu pensava, né, na minha mente, eu não quero virar pó. Isso já é um pensamento que cada espírito tem, né? Porque tem lá dentro de si a consciência de que a vida continua, de que nós vamos continuar a nossa existência. Ainda falando nessa questão da morte em si, da não aceitação dela, de vermos muito apenas o lado material, há uma questão ali de preparo da nossa religiosidade. Porque enquanto nós vivemos apenas a matéria, nos preocupando muito em ganhar dinheiro, em ter fama, em ter sucesso, nos preocupando muito com o corpo físico, né, fazendo cirurgias, ficando diferente, modificando. Enquanto nós ficamos nos preocupando com essas questões apenas materiais, o que acontece? Acontece que, no momento em que acontece um fato na minha vida, porque até aquele presente momento a minha vida é perfeita. Eu sou bem-sucedido na vida material, eu sou bem-sucedida na vida social, aqui, né? Mas aí acontece um fato na minha vida. Uma doença me pega, um familiar, de repente, uma pessoa próxima ali do meu lado. Uma doença gravíssima que não tenho o que fazer, que nem todo o dinheiro que eu tenho, nem todo o conhecimento que eu tenho vai resolver. O que acontece? Eu me desespero. Eu entro em depressão. Eu fico desesperado. Porque faltou a religiosidade dentro de mim. Por isso a importância, irmã Ângela, de termos a ideia maior. A irmã citava uma igreja antes, que todas as igrejas são boas. Quando falta religiosidade, justamente é a chegada a Deus. E todas elas, da forma que elas acreditam, elas tentam levam chegar a Deus, cada uma então, delas. por isso que é importante que nós digamos assim, pratique uma religião, viu? Pratique uma religião. Escolham uma e pratiquem. Praticar uma religião, ter o hábito da oração, de se ligar a Deus. Né? Embora eu tenha sido em meu início lá na Igreja Católica, mas eu fui um início a Deus. Eu tive uma ligação com Ele. Ali eu aprendi, junto com a minha falecida avó, né, aqui na Terra, porque ela continua no plano espiritual. Falecida não existe. Né? A dobrar os joelhos, ela católica, orar o terço. Imagina uma menina de 8 anos rezando o terço todinho de joelhos. Mas eu rezava. Mas ali ela me ensinou a importância do quê? Da humildade. Quando dobramos os nossos joelhos, nós dobramos o nosso orgulho, nós dobramos a nossa impaciência, né? Nós nos dobramos a nós mesmos. Ela me ensinou a ligação com Deus através do Pai Nosso, da oração do Santo Anjo, que hoje eu vejo que parece que foi meio esquecido, né? Na minha época a gente rezava muito quando era criança. Eu ensinei meus filhos também a oração do Santo Anjo, da Ave Maria. Ah, mas eu sou espírita, eu sou evangélico. Nossa Senhora não existe. Para que venerar? Não é questão de venerar. Ela foi e continua sendo um espírito de uma importância grandiosa, de um amor incondicional imenso. Então, essa ligação com essa religiosidade divina, né, com essa espiritualidade maior é que nós precisamos ter. Quantas pessoas cometem suicídio? Porque não tem nada. Por quê? Tem tudo e não tem nada. E não tem nada ao mesmo tempo. Porque só tem matéria.
Não creem em mais nada. Por isso que a crença em Deus é o mais importante. Por isso, senhores pais, a educação da família começa em casa. Começa com os filhos. Leve os seus filhos numa religião. Desde a barriga da mãe, levem sim. Escolham uma e frequentem-na. Porque eles têm no futuro assim, algo a mais do que a matéria que nós enxergamos aí. Quantos suicídios têm acontecido porque as pessoas querem, acabou, para mim acabou, o que mais que eu quero nesta vida? Não ter mais nada, então quer acabar com tudo, não vai ter mais nada mesmo, a matéria acabou para ele. Mas se ele tiver a crença que tem um ser maior, que nos criou e que nos quer sempre do seu lado, ele não vai tirar a vida, ele vai procurar um recurso maior. Isso é importante. É muito importante essa questão, a gente sempre bate nesse ponto, né? A questão da família, né? Porque tudo começa dentro da nossa casa, lá naquele pequenino círculo doméstico, mesmo nem tendo filho, nem tendo filhos, o esposo e a esposa ali, os dois, o casal, seja o casal da forma que for, entre duas pessoas, ali começa, dentro daquele lar. A energia que você vai trabalhar, né? A energia que você vai criar naquele ambiente, ela vai se dissipar para fora. Você vai carregar para fora. E se tem os filhos, aí você acaba se tornando o quê? Como diz o Emmanuel, professor. E os pais não se dão conta disso, que nós somos os primeiros professores dos nossos filhos. E muitas vezes a gente pensa, se eu tivesse educado diferente, se eu tivesse ensinado diferente. É o professor. Nós tivemos os nossos, foram os nossos pais, nossos avós, nossos tios, né, a nossa família em si. Então, todos eles tiveram essa importância na nossa vida. Então, a importância de nós sermos bons pais, né, bons avós, bons tios. E qual é a melhor forma de educar? Emmanuel também já dizia através do Chico, o exemplo. O exemplo. Porque aí tu ensina a criança a não mentir, né, Antônio? Diz assim, você não pode mentir. Aí chega uma pessoa que você não quer muito, não quer atender, você já diz para o teu filho, vai lá e diz que a mãe não está. A criança não está, mas aí não era para mentir, agora eu vou mentir. Então, muitas vezes nós nos contradizemos, né, nas nossas atitudes. E aí, o exemplo. É o exemplo que nós estamos dando. E a questão da religiosidade é algo que nós devemos trabalhar desde pequeno. Esse fato que aconteceu na minha infância, eu tenho muito vivo até hoje. Marcou. É como se eu estivesse vendo agora a cena daquela menina ali, com o rosário na mão, a avó do lado, de joelho dobrado, na cama, à beira da cama, orando. Isso me traz uma paz, uma tranquilidade, e não é uma saudade dolorida, porque ela está no plano espiritual. Não, é uma gratidão, um agradecimento àquele espírito por ter me ensinado isso. Porque durante a minha existência, muitos erros eu cometi. Muitos. Mas se não fosse aquela base que foi dada àquela menina naquela época, talvez eu não estaria aqui hoje. Porque aquela base foi se construindo pouco a pouco e dando força para o espírito, dando coragem. E é essa religiosidade que nós temos que construir em nós. A vida é uma construção. Vamos continuar construindo para o bem? Irmã Ângela, por favor, encerra com a prece. Então, que cada um, neste momento, onde estiver na sua casa, né, possa se ligar a Deus, se você quiser colocar o teu copo d'água, a tua garrafinha, para que ela seja energizada. Ela irá ser com a tua fé, com a fé em Deus, o nosso Mestre Jesus, em si mesmo. Então, queremos agradecer. Agradecer por todo o auxílio que nos é dado, sempre, para cada um de nós. E humildemente queremos pedir
Pai de poder e bondade, te rogamos, Senhor, com muita humildade no nosso coração, as tuas bênçãos, os teus bálsamos da cura a todos os nossos irmãos doentes, aqueles irmãos e irmãs que estão com problemas de câncer, problemas renais, cardíacos, irmãos que estão sobre um leito, sem poderem se mover. Senhor, dai a todos o alívio no seu corpo físico e espiritual. Renova a coragem e a esperança a esses seres, aos seus familiares, que possam também ter a mesma força, a mesma fé e esperança em seus corações. Que todos esses espíritos, a cada um de nós, possamos ter na nossa consciência que somos criaturas eternas. Somos espíritos que sempre continuaremos vivos. E enquanto aqui estivermos, que possamos ter a coragem, a fé viva dentro dos nossos corações. E que o amor de nossa Mãe Maria dê também a todos esses irmãos doentes o alívio, a paz, a alegria de viver em seus corações. Senhor, que a tua luz divina nos ampare, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.